Olá, nós vamos fazer aqui um mini curso de grego bíblico. É claro que a nossa intenção não é que venhamos a ser os maiorais, e sim que nos empenhemos em aprender um pouco da palavra de Deus com um pouco de conhecimento do texto em original. Outra coisa boa é que nós não precisaremos falar grego. Basta-nos aprender a ler e escrever, e isso já irá nos ajudar bastante. Lembrando que o segredo para aprender essa língua tão complexa é estudar. Temos que ser fiéis, pois não é fácil aprender o grego. Devemos manter um período de estudo diário, senão nós não iremos a lugar nenhum. Não adianta querer estudar tudo de uma só vez também. Isso a gente só vai fazer com que a gente se complique mais. Porque remédio serve para curar, mas se você tomar uma quantidade grande de uma só vez, você pode até morrer. Então, as nossas doses devem ser homeopáticas, em gotas, ou seja, um pouco de cada vez. E você deve repeti-las todos os dias, até que fiquem gravadas em sua mente. Então você deve estudar com regularidade. Agora, não estude 50 minutos seguidos, 2 vezes por semana, por exemplo. O certo seria estudar 20 minutos por dia durante 5 dias por semana. Isso ajudará a fixar a matéria. Então eu espero que possa ajudá-lo nessa caminhada e lembrar que os nossos estudos serão totalmente baseados na apostila Koiné do professor Francisco Leonardo, que muito me ajudou nos estudos e a me apaixonar por essa língua tão fascinante. Lembrando a você que a língua não é morta, a língua como um todo ela é dinâmica, ela vem mudando ao longo dos tempos. O grego também foi assim. Então, o nosso objetivo com essas aulas é conhecer o grego koiné, que significa o grego comum, que surgiu depois das conquistas de Alexandre Magno por volta de 330 anos antes de Cristo. Era o grego simplificado. Ele foi mais ou menos até por volta do ano 500 depois de Cristo. Para você ter uma ideia, a Septuaginta, a versão que foi traduzida do hebraico para o grego, foi traduzida em grego koiné, em Alexandria, por volta de 250 a.C. O idioma grego é um pouco difícil de entender, mas você verá que nós temos muitas palavras gregas dentro do nosso idioma, o português. E isso, é claro, vai ajudar. Então, nunca deixe de fazer os exercícios, nunca deixe de fazer um dicionário e também de estudá-lo. E não precisa decorar as palavras, basta apenas que as tenha guardadas, pois quando precisar pode usá-las em uma forma até de consulta lá no seu dicionário. Então, nesse caso, compre um caderno ou mesmo use o computador e tenha um dicionário que irá crescer e se formar à medida em que nós formos avançando nos estudos. E assim, as palavras lentamente vão inculcando naturalmente em sua cabeça. Feito o cuco, Inculcando feito aquele cuco. Cucu, cucu. Então, se possível, compre também um Novo Testamento grego, ou então use um pela internet. Tem aí vários gratuitamente. Então, vamos lá. Qual o segredo de aprender uma língua nova? Nós temos 4 pontos para isso. O primeiro deles é ler, tem que ler. Segundo, ler em voz alta. Terceiro, escrever. E quarto, repetir. Creio que fazendo isso, você consegue adaptar uma nova língua à sua mente. Então, vamos iniciar aprendendo o alfabeto grego. Nós vamos às primeiras letras. Lembrando que o grego koiné tinha 24 letras. E muitos sons muito parecidos com os nossos. Então, a primeira letra que a gente vai ver é o alfa. Alfa. Tem o som de A. E é alfa. O maiúsculo é igual ao nosso A. O A maiúsculo. Como o som funciona mais ou menos como babaca, como aba, Ana, avião, amor. É esse tipo aí de A. Então é o alfa. A segunda letra que a gente vai ver é o beta. Então ele tem o som de B. Beta.
O maiúsculo é igual ao nosso B, como se a gente fosse dizer boi, como se a gente fosse dizer babaca, aba, como se a gente fosse dizer banco, abrir, abolir, mais ou menos por aí. Então é o beta. E veja que estamos usando aqui as letras gregas misturadas às nossas em português, para a gente poder ir assimilando. Aí você vê as duas primeiras letras e a primeira palavra que entrou no nosso vocabulário, no português, que é alfabeto. Quando você vai aprender na escola, nós dizemos, vamos aprender o alfabeto. Ou então, vamos aprender o alfa, beta, né? Ou o ABC. Então você já aprendeu a ver a origem do nome em português, alfabeto. Prático, né? Pode proclamar isso então para as pessoas. Próxima letra, gama. Gama tem som de G ou de GU, né? Gama. O maiúsculo, ó, é um pouquinho diferente. Ele parece o nosso jogo da forca. Então, tem que ter cuidado aí com o gama. Parece o joguinho da forca. Ele se translitera como o G ou como o GU. E palavras que a gente pode usar para exemplificar isso é gato, gabi, garrafa, gerente, agora, gagá. Tá aí o gama. Próxima letrinha, delta. Delta tem o som de D. Delta. E o maiúsculo, ele também é um pouquinho diferente. É igual aquele lá da matemática ou da física que a gente está tão acostumado, né? Parece com um triângulo. É isso mesmo. Então, como em dedo, demora, detergente, aderir. Tá aí o sonzinho do D. Então, lembre-se, delta. Quinta letra, epsilon. Epsilon. Ele tem o som de E. Epsilon. O maiúsculo é igual ao nosso E e se translitera lá como em elefante, elegante, eleito. Então tá aí nossas 5 primeiras letras. Vamos revisar? Alfa, beta, gama, delta e epsilon. Detalhe, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, quiser nos ajudar com algum curso, basta entrar em contato conosco.